Gostaria de chamar agora a nossa querida Carla Grange, que depois de um tapete aberto como esse, ela agora vai nos brindar com o que há de mais novo no Brasil, que é a manometria de alta resolução. Sem sombra de dúvida, ela e o professor Viebig vêm desenvolvendo um trabalho brilhante para a gente aqui nesse novo desenvolvimento. Então, assim, a motilidade digestiva deve muito a vocês dois. Por favor, Carlinha, seja bem-vinda, minha amada. Boa noite, muito obrigada. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu queria dizer que eu estou muito grata pela oportunidade de estar ao lado aqui de professores e de colegas que eu tanto admiro. E depois dessa aula maravilhosa da professora Estela, fica muito mais fácil compreender o que eu vou falar, né, sobre a manometria anorretal de alta resolução, o que ela pode nos ajudar no diagnóstico da constipação intestinal crônica. Estes são meus conflitos de interesse e, após uma avaliação clínica e descartada a neoplasia de reto, de canal anal, a manometria anorretal, seja ela convencional ou de alta resolução, ela pode ser indicada para a avaliação da constipação intestinal crônica e das desordens da evacuação, mas também pode ser indicada na avaliação da incontinência fecal, na dor anal funcional, na avaliação pré-operatória da função retal, em especial antes dos procedimentos com risco de alterar a continência ou a função evacuatória, e também na avaliação da função retal pós-trauma obstétrico. Então, isso vale para qualquer modalidade de manometria, seja convencional ou de alta resolução. Mais recentemente, a manometria anorretal passou por uma evolução tecnológica e ela tem uma variabilidade atualmente muito grande de equipamentos e sondas, catéteres de estado sólido, catéteres de perfusão, que é o que a gente tem utilizado com frequência e é utilizado com frequência na maioria dos serviços do Brasil, né? E, basicamente, o que é a proposta? É semelhante à proposta da manometria esofágica de alta resolução, que é um número maior de sensores posicionados em intervalos menores, permitindo que, dessa forma, a gente consiga fazer uma plotagem de cores, veja uma escala colorimétrica de pressões, né? E que a gente possa avaliar de forma mais interativa e de maior fácil compreensão visual as alterações pressóricas de cada segmento que a gente está avaliando, seja esôfago, seja canal anal, né? Dessa forma, a manometria anorretal de alta resolução apresenta algumas vantagens em relação à convencional, ao meu ver. Em especial, não há uma necessidade de se movimentar a sonda, então acaba que é um exame, de certa forma, mais confortável e com menor risco de artefatos de movimentação. Ela, respeitada a curva de aprendizado, é de aquisição mais rápida do que a manometria convencional. E eu acho que que é o maior ganho que a gente tem, e acredito que os professores concordem, é que permite analisar simultaneamente eventos pressóricos do reto, baixo e do canal anal. De tal forma que a gente, na verdade, por todas as vezes em que nós temos exames funcionais, em que nós podemos associar segmentos e avaliá-los de forma funcional e simultânea, isso acaba sendo um ganho diagnóstico, né? Em 2019, um grupo internacional de trabalho e estudo de fisiologia anorretal se reuniu e publicou o chamado Protocolo de Londres, com o objetivo de sistematizar como deveria ser feita a manometria anorretal de alta resolução e classificar as desordens de funcionamento anorretal. Ele reuniu 29 centros, né, publicou um trabalho, e a proposta ela consiste em uma duração de exame que é de em torno de mais ou menos 12 minutos. Aqui vocês veem a contagem de tempo, é uma escala representativa dos estágios do tempo em que nós utilizamos do exame, então um exame que dura em torno mais ou menos de 12 minutos, né? E são cumpridas algumas etapas e com intervalos pré-definidos. Então, nós temos um período inicial de estabilização, em que a sonda fica parada,
depois nós passamos para um período de coleta das pressões de repouso, depois nós iniciamos o exame dinâmico com as contrações, contração sustentada, reflexo da tosse, os movimentos de expulsão, a coleta do trabalho com o balão na parte de sensibilidade, desejo evacuatório e capacidade máxima, e o reflexo inibitório retanal. Essa é a proposta do protocolo de Londres, né? Respeitados esses intervalos, que eu acredito que sejam muito interessantes para que a gente tenha a estabilização correta do traçado, mas a ordem com que é feito, às vezes pode variar, alguns colegas preferem fazer reflexo inibitório retanal inicial ou em um outro momento, e, enfim, isso não tem tanto problema. A questão é que o raciocínio diagnóstico também ficou um pouco melhor, e nós partimos, semelhante da classificação de Chicago, nesse protocolo de Londres, um raciocínio de que se há ou não a presença do reflexo inibitório retanal, depois da avaliação do tônus de repouso e da contratilidade, ou seja, da parte dos esfíncteres anais, em termos de pressão e contratilidade, o reflexo da tosse, os movimentos de expulsão e a parte de sensibilidade retal. Além disso, o protocolo de Londres propõe que seja incluído na análise da manometria retal o teste de expulsão de balão, e a proposta deles é que seja utilizado um catéter flexível de 16 frentes aproximadamente de diâmetro com um balão nesse catéter e que seja então colocado em torno de mais ou menos 50 ml de água morna, e esse paciente então ele é posicionado em um banheiro com uma privacidade e ele vai tentar expulsar esse balãozinho durante um período aí de 60 segundos. E eles sugerem que esse teste de balão feito dessa forma talvez tenha resultados comparáveis à defecografia e à defecressonância, né? Então, isso é algo que eu não vou entrar muito em detalhes com relação ao teste de expulsão do balão, eu acho que é algo que a gente pode discutir ao longo da nossa sessão de hoje, né? A viabilidade, enfim, e se tem sido feito em nosso meio. Tá? Daí, a manometria no retal tem algumas etapas, né, que são importantes e que vão ter importância na avaliação do paciente, porque como a professora Estela mostrou muito bem, às vezes nós temos pacientes constipados com alteração de pressão, pacientes constipados, mas que também têm dissinergia, então é importante que a gente avalie todas as alterações que podem estar acontecendo com esse paciente e consiga entender melhor para que ele possa ser tratado de uma forma melhor também. Então, inicialmente, nós fazemos uma avaliação da pressão de repouso, uma coleta que é feita após 3 minutos de estabilização do traçado, por um período de em torno de mais ou menos 1 minuto, 60 segundos. Aqui vocês veem a imagem como a gente via na manometria convencional. Aqui a imagem como a gente, de um esfíncter normal ou normotônico, como a gente observa em repouso, né, na manometria de alta resolução. E aqui a imagem tridimensional no vetor volume. Esse esfíncter ele pode estar hipotônico, como vocês podem observar, e isso é muito interessante, de que qualquer pessoa pode olhar e falar que isso é completamente diferente disso, né? Então, quanto mais azul, menos pressão, quanto mais pressão, mais vermelhinho, mais roxinho, e esse raciocínio interativo e visual é muito interessante, e muitos pacientes com constipação intestinal crônica têm um esfíncter hipotônico, e isso muitas vezes é consequência desse período longo de constipação intestinal ao longo da vida. Da mesma forma, esses pacientes também podem apresentar hipertonia, então essa aqui é uma imagem, um exemplo de uma imagem de um esfíncter hipertônico, né? Essa linha preta que vocês veem aqui no meio é uma linha que mede em torno de mais ou menos 100 milímetros de mercúrio. Vejam que ele apresenta áreas com mais de 100 milímetros de mercúrio, né, de alta pressão. E esse paciente, então, esse achado é um achado frequente associado à fissura anal, à dor anal, à constipação intestinal crônica e à dissinergia anal. Imagem no vetor volume também é sempre possível que a gente colete essa imagem, ele é sempre interessante. Além disso, essa coleta de repouso, essa observação de repouso em torno de mais ou menos 3 minutos, permite que a gente faça, então, a detecção das chamadas ondas ultralentas, que tem esse aspecto característico em que vocês observam aqui áreas, o esfíncter espontaneamente apresenta áreas de contração intensa, um momento de contração intensa, alternados com períodos em que ele apresenta uma pressão
normal, quase que como uma imagem como se fosse um pequeno relaxamento, e novamente ele volta gradativamente a subir a pressão e apresentar áreas de contração. Essas chamadas ondas ultralentas, elas estão associadas aos quadros de dor anal, em especial a dor anal espasmódica. Isso é possível com esse período de 3 minutos, né, que a gente possa observar, e é possível que seja observado também na manometria convencional, desde que a gente aguarde esse período, não é problema nenhum, é só uma questão de que aqui a gente consegue ver dessa forma aqui tão evidente, né? Depois começamos a avaliação dinâmica, e nós vamos avaliar a parte da pressão de contração voluntária. Habitualmente nós escolhemos 3 amostras com intervalo de 30 segundos, e aqui é uma imagem de uma contração voluntária normal, e aqui é importante a gente detectar as alterações para menos, né? Quando o paciente apresenta alguma alteração de hipocontratilidade. Então, na manometria de alta resolução, facilmente a gente consegue observar casos como esse, em que o paciente tem hipocontratilidade, tanto relativo ao componente de repouso, quanto ao componente de contração, quando ele contrai aqui os momentos de repouso. Nessa outra imagem, a gente vê que ele tem uma boa contração, mas que parte de um repouso basal que é menor, então provavelmente na contração, na medida da pressão de contração total, o componente que está mais interferindo é a pressão de repouso, ele tem uma boa contratilidade, e numa situação como essa, em que ele tem uma boa pressão de repouso, mas o incremento da contratilidade que é observado é pequeno, então aí ele tem provavelmente uma baixa contratilidade. Então esses componentes que fazem parte desses achados pressóricos, eles são importantes para a proposta de tratamento, para o tratamento com biofeedback. Então, tudo isso é interessante para que a gente possa detalhar melhor essas alterações observadas nesses pacientes. Depois, nós fazemos uma avaliação da contração voluntária mantida, da contração sustentada. Essa era a imagem que a gente via na convencional e como a gente vê atualmente na alta resolução. E nas situações em que o paciente não consegue sustentar essa contração, né, a gente vê isso também com muita frequência associada a quadros de urgência evacuatória e nas situações da constipação intestinal crônica associados a uma consequência do desgaste, né, que vai ocorrendo ao longo dos anos pelo esforço evacuatório que esse paciente tem, enfim, pelo uso de laxantes, por tudo que já foi apresentado pela professora Esther. Mas o nosso, vamos assim dizer, a menina dos olhos de ouro da manometria, seja ela convencional de alta resolução, e na alta resolução a gente consegue ver isso bem, é o chamado a detecção dos distúrbios de evacuação da sinergia anal. Então, normalmente ela é feita através de 3 manobras. Esse esforço evacuatório, ele é um esforço um pouquinho mais sustentado do que era feito anteriormente, então nós pedimos que o paciente faça o esforço evacuatório por pelo menos 15 segundos, e o intervalo entre uma amostra e a outra é em torno de mais ou menos 30 segundos, né? E aí pode-se escolher o melhor de 3, por quê? Porque, assim, na verdade, esse tipo de manobra, ele sofre a influência do grau de constrangimento e de ansiedade do paciente. Então, é preciso que a gente observe esses detalhes e estejamos atentos ao fato de que se o paciente estiver muito ansioso, muito estressado, com medo de evacuar na sala, tudo isso pode interferir nessa manobra, acaba sendo algo que é subjetivo. Então, a gente precisa manter um ambiente de tranquilidade, ter a paciência para explicar ao paciente o que vai acontecer, o que ele vai sentir, para que a gente possa obter essas amostras com qualidade e que elas possam refletir efetivamente aquilo que nós estamos buscando entender, né? Então, aqui é uma imagem em que o paciente faz o esforço evacuatório e depois, na sequência, existe o relaxamento dos esfíncteres, né? Então, isso é uma imagem normal. E dentro desse raciocínio, que é de visualização simultânea dos segmentos, nós temos, então, aqui a observação de 2 segmentos. Sempre observamos no esforço evacuatório o reto, né, a imagem, os canais pressóricos posicionados no reto e os canais pressóricos posicionados no esfíncter. Nós fazemos uma composição, que é essa proposta da classificação de Hall,
desses dois achados, reto, o que acontece no reto na hora do esforço evacuatório e o que acontece no esfíncter, no canal anal, para que a gente possa entender qual é o tipo de sinergia e tentar raciocinar um pouco melhor e na indicação, muitas vezes, dos tratamentos para esse tipo de sinergia. Quando nós conversamos com fisioterapeutas especializados em assoalho pélvico, dedicados a esse estudo, eles conseguem trabalhar muito bem esse raciocínio e o paciente só tem ganho, né, nesse sentido, em termos de tratamento dessa sinergia. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês melhor as imagens, aquelas pequenas imagens que a gente viu anteriormente. Então, essa é chamado tipo 1. Vejam que o paciente tem uma capacidade de expulsão, uma pressão de expulsão intrarretal boa, acima de 45 milímetros de mercúrio, mas, ao mesmo tempo, ele contrai o esfíncter. Aqui é a pressão de repouso e aqui é como se ele está fazendo o esforço evacuatório e a gente está vendo contração. Vejam que aumentou a pressão, né? Então, esse é um tipo de sinergia. Nessa outra situação, nós temos que ele não consegue fazer, ele não tem muita pressão de expulsão intrarretal. Vejam que está tudo azulzinho, diferente daquela imagem anterior, né? Ela é menor do que 45 milímetros de mercúrio. E também, aqui no caso, não tão evidente como o anterior, mas também ocorre uma elevação da pressão no canal anal. Aqui, no tipo 3, nós temos um paciente que tem uma boa pressão também de expulsão dentro do canal anal, do reto, perdão, mas ele não contrai, mas ele também não relaxa a área de esfíncter, na área dos esfíncteres, né? Vejam que é um pouquinho mais sustentada essa manobra de esforço evacuatório. E aqui, no tipo 4, nós não temos também a pressão de expulsão intrarretal adequada, né, abaixo de 45 milímetros de mercúrio, e esse paciente, ele não relaxa, né? Ele não contrai, mas ele também não relaxa. Então, esses são os 4 tipos que habitualmente a gente vê. É lógico que isso é uma tentativa de um raciocínio, e cabe várias discussões sobre isso, sobre o diagnóstico e a aplicabilidade clínica, mas eu vejo que a gente começa a falar a mesma língua e entender um pouco melhor, e inclusive falar a mesma língua com quem faz biofeedback e com quem faz. Além disso, além dessa avaliação, nós fazemos, então, a avaliação das medidas do reservatório anal, também é algo que tem bastante interferência das questões subjetivas, da ansiedade da paciente na hora que está fazendo o exame. Nós avaliamos a sensibilidade, que é a primeira sensação, o desejo evacuatório, que seria o limite de acomodação retal, e a capacidade máxima através do limite da urgência. E fazemos uma avaliação do reflexo inibitório reto-anal, que pode ser uma avaliação qualitativa e, na verdade, mais do que isso, só entre presente e ausente. Eu acho que a professora Estela é uma especialista nesse assunto. A gente vê várias publicações falando sobre presente e ausente, mas existem alguns detalhes técnicos do reflexo inibitório reto-anal que nos dizem coisas além do presente e ausente, né? E uma avaliação quantitativa que seria referente à porcentagem de relaxamento em relação à pressão de repouso. As alterações de reflexo inibitório reto-anal são presentes em várias situações, as mais frequentes no nosso meio, doenças de Chagas, doenças de Hirschsprung, mas nós também podemos ter o reflexo incompleto na mielomeningocele, no trauma de caldecina, nas colagenosas, na isquemia retal. E é importante sempre enfatizar que o paciente vai sentir o desejo de evacuar e que não deve contrair para não inibir esse reflexo e não atrapalhar a análise, né? Essa aqui é uma imagem de um reflexo ausente, um paciente com doença de Chagas. Aqui está comprimida a imagem do exame para mostrar para vocês as tentativas de mais de 100 ml, sem que haja nenhuma movimentação do esfíncter anal, como se a gente não estivesse fazendo nenhum tipo de estímulo. Eu particularmente gostaria de fazer uma homenagem ao professor Verbig, porque ele é o pioneiro na manometria anorretal de alta resolução. Ele publicou o primeiro trabalho de valores de normalidade em 2018, e depois, posteriormente, em 2019, uma reanálise dos dados, né,
na SBAD do ano passado, que foi em Fortaleza, e é o nosso guia aí em termos de valores de normalidade, porque nós precisamos realmente trabalhar o que são os nossos valores de normalidade, da nossa população, com o tipo de sonda que nós usamos, enfim, e ele é um grande mestre nesse assunto. O futuro mostra para a gente que a manometria ela vai, de alta resolução, vai trazer alguns outros dados. Esse é um estudo mostrando que a alta resolução, a manometria de alta resolução e a de alta definição, que é a 3D, mostrando aqui as ondas ultralentas, com aquelas imagens que eu mostrei para vocês, aqui um relaxamento espontâneo do esfíncter num paciente com uma incontinência fecal, e aqui uma composição em 3D mostrando uma imagem de uma intussuscepção. E outra imagem 3D, de outro trabalho publicando a manometria de alta resolução 3D, fazendo uma composição diferente da sinergia, mostrando aqui que, que essa visualização 3D permite que a gente avalie quando isso ocorre um pouquinho mais superior, no canal anal superior, mostrando a contração paradoxal, quando ele atinge só a parte distal, ou seja, mais esfíncter externo, mais um aspecto de anismos, e quando ela acomete as duas situações, tanto superior quanto inferior, ou seja, todo o canal anal gerando essa contração intensa, e isso provavelmente, vejam, é um trabalho que é voltado para a aplicabilidade do tratamento com biofeedback. Para terminar, eu gostaria de dizer que a manometria no retal, como vocês puderam ver, ela é uma ferramenta útil no diagnóstico dos distúrbios do assoalho pélvico e que ela deve ser realizada por médicos bem treinados e sempre em associação com a história clínica do paciente, né? Não existe exame funcional sem história clínica, sem outros exames adicionais, isso é algo que a gente tem sempre falado aqui. Nós, inclusive, fazemos uma anamnese antes do exame, conversamos com o paciente. E a tecnologia da alta resolução, ela parece ser, sim, um avanço no ganho diagnóstico. Era isso. Mais uma vez, eu queria agradecer muitíssimo a todos vocês e vamos começar a conversar.